Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Eu queria conversar com você hoje sobre a série Dois Homens e Meio, né? Uma série que está disponível na Amazon Prime. Se não me engano, há um tempo desse atrás, algum tempo atrás, se eu não me engano, estava disponível também na Netflix. Não tenho certeza disso, mas eu sei que agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está disponível na Amazon Prime. Eu acredito que muita gente já tenha visto essa série, até porque é uma série que passava na televisão, né? Tempos atrás, então não é uma série nova, né? Mas é uma série que muita gente gosta e eu particularmente já assisti há muito tempo atrás e agora eu estou assistindo de novo, só que tem uma diferença muito grande, né? Que quando eu assisti eu não tinha conhecimentos, não era psicanalista, não tinha conhecimento sobre psicologia, psicanálise, neurociência, nada disso. E agora assistindo essa série, eu decidi trazer um vídeo aqui para a gente fazer uma avaliação psicanalítica sobre o contexto dessa série daí, né? Que eu acho que tem muita coisa interessante. No nosso canal aqui a gente trata sobre psicanálise, então se você se interessa por esse conteúdo, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações, porque aqui a gente tem muito conteúdo relevante para você que gosta desse assunto. Aproveita também e dá uma maratonada aí no canal, que a gente tem avaliações de filmes, nós temos aulas aqui, então eu tenho certeza que se você gosta de psicanálise, você vai se identificar com o nosso canal, tá? Eu aguardo a tua inscrição. E vamos começar falando sobre essa questão do Dois Homens e Meio, né? Que é uma série. Eu tenho dito aqui, a gente tem algumas avaliações de filmes, avaliações de séries, eu tenho dito aqui que lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, quando eles vão estruturar uma série, né, na questão da pré-produção, criação de personagens, eles têm uma assessoria muito boa de psicólogos, né, de psicólogos renomados em alguns casos, de psicanalistas, então facilita muito para a gente o trabalho de ter que identificar algumas questões, né, que a gente vai inclusive até trazer aqui nesse vídeo, né, como questões psicanalíticas. Essa série para mim, Dois Homens e Meio, dava para dar um curso sobre ela, para a gente falar sobre questão de complexo de Édipo, a gente falar sobre narcisismo, mas eu vou tentar fazer um resumo aqui para que eu consiga falar o principal num vídeo só, tá? Então a gente vai começar avaliando, eu vou avaliar basicamente 3 pessoas aqui, porque eu quero avaliar o Charlie, né, o Charlie Harper. Mas eu vou avaliar antes 2 pessoas, que um é o irmão do Charlie, que é o Alan, e o outro é a Evelyn, que é a mãe do Alan e a mãe do Charlie, né? Que tudo começa com a Evelyn, né? Tudo começa com a mãe. Então eu queria falar um pouco dela para você, porque aí, entendendo o comportamento e a psique dela, né? E as suas disfunções, digamos assim, você vai conseguir entender muito do comportamento tanto do Alan como do Charlie. Então, quem é Evelyn, né? Vamos falar um pouco sobre ela. A Evelyn é uma mulher completamente narcisista, né? Ela, digamos assim, a gente pode definir que ela está no narcisismo primário, né? No narcisismo, ela está naquela fase ainda, ela não saiu da fase, desde a infância, ela não saiu da fase do autoerotismo, que a gente chama. Então, isso corresponde ao narcisismo primário, que para quem está chegando agora, basicamente seria o seguinte: toda criança nasce com o narcisismo primário, todo ser humano nasce com o narcisismo primário, tá? Algumas pessoas até se chocam se a gente falar sobre questão de narcisismo, né? Olha, você teve uma postura narcisista. Se você se aventurar a falar isso para alguém, é quase como se você estivesse ofendendo alguém. Mas na psicanálise a gente entende que todos nós estamos implicados nessa questão do narcisismo. Qual é a diferença? A diferença é que o saudável é que você esteja no máximo, no caso, no meio, né? No meio entre o narcisismo primário e o narcisismo secundário, que é sobre eles que a gente vai falar agora, para você entender um pouquinho da mente da Evelyn. Ela está no narcisismo primário, que quando a gente nasce, a gente tem um autoerotismo muito grande, e em psicanálise a gente entende dessa forma. Então, o narcisismo primário seria basicamente a libido completa direcionada ao eu, tá? Então, tudo é para mim, tudo sou eu, tudo é a extensão da minha pessoa, né? Tudo, na verdade, serve para mim, tudo é uma extensão do meu eu, e aí essa percepção que eu tenho de mundo, né? Inclusive, a criança não sabe direito, por exemplo, se a mãe é outra pessoa, ela acredita durante algum tempo que a mãe é uma extensão dela e que o seio também faz parte dela, tem toda essa discussão, tanto em Freud como em Melanie Klein, a gente discute muito sobre essas questões do seio materno, da amamentação e por aí vai. Então esse é o narcisismo primário, né? E você parte do narcisismo primário para o narcisismo secundário, que na verdade é o retorno do eu, é o retorno do, digamos assim, o retorno do desejo, o retorno do prazer ao eu, a partir da libido que é investida
em outros objetos. E aí, objetos, você pode entender qualquer coisa que não seja você. Em Freud, a gente entende qualquer coisa que não seja você. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais prático disso aí. Quando você, por exemplo, eu falei do retorno ao eu, né, do prazer, porque quando você, no caso do narcisismo secundário, porque quando você, eu já falei isso em outros vídeos, você se apaixona por alguém, regra geral, você acha que você está apaixonado por alguém, mas na verdade você está apaixonado, você gosta daquela pessoa porque você gosta do sentimento que aquela pessoa causa em você. Então, o destino pulsional sempre é o eu, mesmo que seja no narcisismo secundário. Por isso que eu falei que o ideal é você estar no meio termo, né, entre o narcisismo primário e o narcisismo secundário. Então, o que é que acontece? Se eu me apaixono por alguém, ou se eu... Vamos falar de outra forma aqui. Eu decido fazer o bem para alguém. Você já percebeu que quando você faz o bem para alguém, você se sente bem também? Então, quando eu faço bem para outra pessoa, eu estou investindo a minha libido naquele objeto, e eu não estou objetificando a pessoa, mas eu estou entendendo o objeto como entende Freud, que é tudo aquilo que não seja eu. O objeto pode ser o seio da mãe, o objeto pode ser a mãe, o objeto pode ser o namorado, a namorada, o esposo, o objeto pode ser um celular, um computador, uma câmera, para quem eu estou falando. Então, quando você investe a sua libido no objeto, existe o retorno do eu. Eu faço uma coisa boa para outra pessoa, mas eu me sinto bem também. É só você fazer um teste, por exemplo, né? Faz uma coisa boa, genuinamente boa, gratuitamente boa para alguém e observa o que acontece dentro de você quando essa pessoa começa a lhe ofender gratuitamente também. Essa pessoa começa a lhe ofender, e aí você vai continuar, você pode até continuar fazendo bem, mas você não se sente bem, você fica abusado com aquela pessoa. Então, no fundo, você faz a coisa boa para alguém porque você se sente bem. Ou você se sente superior, por exemplo, ou você se entende ali naquele momento como uma pessoa boa, e aí é muito bom você ser visto como uma pessoa boa, você se sentir que você é uma pessoa boa nesse mundo. Então, na verdade, existe um investimento libidinal no objeto, mas sempre garantindo o retorno ao eu. Esse é o narcisismo secundário. No caso de Evelyn, da mãe de Charlie, a mãe de Alan, ela não está nessa fase, ela não chega nessa fase. Ela está na fase autoerótica desde criança, inclusive, ela viveu a vida dela dessa forma, na fase autoerótica, então tudo é para ela, absolutamente tudo é ela, tudo é a extensão dela, é tudo sobre ela. Sempre quando você vai ver nos episódios, é tudo sobre ela, né? Alguma coisa acontece com outra pessoa, mas é como ela se sente, é sobre como ela se sente, como isso impacta ela, então é tudo muito direcionado para ela. Tem até um trecho interessante que, em determinado momento, o Alan, ele tá sozinho em casa, né? E aí ele tá com os dois braços enfaixados, ele se machucou, e ele queria ir no sanitário, ele acabou baixando a calça. Só que aí ele não, a calça dele baixou, e ele estava na sala, e na hora que ele ia levantar, chega a Evelyn, no caso a mãe dele, com uma suposta pretendente que ela queria apresentar, porque o Alan estava solteiro. Então, quando ela chega lá com essa suposta pretendente, ela pega o filho com os dois braços enfaixados e com a calça baixada até o chão. E naquele momento, por exemplo, né, ela poderia perguntar: meu filho, está acontecendo alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Mas como ela tem essa questão de narcisismo, né, narcisismo primário, como ela tem muito forte esse autoerotismo, né, tudo para ela, então, como ela interpreta aquela situação? Ela vê o Alan daquela forma, uma forma completamente constrangedora e debilitada, porque ele estava com as mãos enfaixadas, e ela simplesmente fala para ele assim: olha, você passa as noites em claro pensando em como me constranger. Então você percebe que é tudo sobre ela, tudo que acontece é sobre ela. E ela tem uma questão muito interessante, que é a manipulação. Ela é uma manipuladora de mão cheia, né? E ela utiliza uma das formas mais eficazes de manipulação, que é a culpa. Então ela sempre tenta jogar eu não estou falando dessa culpa no sentido de que duas pessoas brigam e é culpa sua, não é isso que eu estou falando. Mas ela sempre fala mais ou menos o seguinte: olha, se eu morrer, vocês vão ter peso na consciência. Então ela joga muito grande para conseguir aquilo que ela quer, porque ela está na fase ainda do autoerotismo, do narcisismo primário. Para conseguir o que ela quer, ela desenvolve essa relação de culpa. Olha, se eu morrer, vocês vão sentir peso na consciência. Eu espero que vocês sofram absurdamente porque vocês estão fazendo isso comigo. Então ela desenvolve esse tipo de manipulação. Agora você imagina o seguinte: o Alan e o Charlie, eles tiveram um pai
que faleceu quando eles eram muito novos. A série deixa claro, eu não lembro em qual episódio, mas a série deixa muito claro isso. E o que é que eu quero dizer? Você imagina os dois sendo criados com uma pessoa completamente manipuladora, uma pessoa que articula muito bem a culpa para manipular as pessoas e conseguir o que ela quer, porque não saiu da fase do autoerotismo, não saiu desse narcisismo primário. E aí me lembra muito a questão de Lacan, por exemplo, quando ele vai dizer que o papel da mãe é o desejo da mãe, né? E esse desejo da mãe se configura, explicando em poucas palavras e simplificando, mais ou menos numa metáfora do que Lacan vai chamar como a boca do crocodilo. Você já viu a boca do crocodilo, que ela é aberta, e como se a criança estivesse ali dentro, e a qualquer momento, esse seria o papel da mãe, a qualquer momento ela pode fechar e abocanhar você. E o que é que impede dela abocanhar? Freud, no caso Lacan, vai dizer que seria o falo. Não, o falo, ele não está se referindo necessariamente ao órgão genital masculino, mas ele está falando numa dimensão simbólica. O falo seria como se fosse, acho que você já deve ter visto num desenho animado, uma madeira, né, que fica, a boca do jacaré, ela quer fechar, mas tem uma madeira aqui impedindo que ela feche. Então o papel do falo seria basicamente essa. O desejo da mãe funciona como a boca do crocodilo, que a qualquer momento, inclusive, pode abocanhar a criança e pode engolir a criança. Então eu entendo que o Charlie, quando criança, e o Alan, quando criança, foram completamente engolidos por essa boca do crocodilo, porque estavam sozinhos, sendo submetidos aos, entre aspas, cuidados de uma mãe completamente narcisista, manipuladora, autoerótica, e isso trouxe para eles um desdobramento muito grande na vida pessoal. Agora a gente passa um pouco para o Alan, e por fim a gente vai falar um pouco do Charlie. O Alan tem um medo muito grande de mulher. Ele sofre com uma necessidade de aceitação da própria mãe, tá? Foi muito machucado e manipulado pela mãe, de forma que ele desenvolveu, os dois desenvolveram uma relação de complexo de Édipo muito disfuncional, e de certa forma o Alan, ele sente a necessidade de agradar a mãe o tempo todo. Quando chega na fase adulta, isso é deslocado para outras mulheres e outras circunstâncias da vida dele. A profissão que o Alan escolheu, em determinado momento da série, ele fala sobre isso, inclusive até quando ele está alcoolizado. A profissão que ele escolheu foi justamente tentando agradar não só a mãe, mas aí, por causa do deslocamento, ele tenta agradar outras pessoas, inclusive mulheres e tal. A roupa que o Alan se veste, sempre muito comportado, ele não consegue se posicionar, inclusive nem para a ex-esposa dele, né? A série começa com ele divorciado, e ele não consegue nem se posicionar para ela. Por quê? Porque está existindo essa questão desse deslocamento, essa transferência, na verdade. O fato é, ele não consegue se posicionar para a mãe, necessidade de ser aceito pela mãe com muita frequência, porque ela jogava muito com ele, essa questão de manipulação, de utilizar a culpa para conseguir o que ela quer dentro do seu próprio narcisismo, autoerotismo. Então o Alan, ele desenvolve essa relação primeiro com ela e depois, através de uma relação transferencial, ele acaba levando isso para outras mulheres da vida dele. Por isso, inclusive, que ele é tão inseguro. Ele não se acha digno de ser amado, e ele não consegue desenvolver relações com outras mulheres, porque é sempre muito inseguro. Ele não consegue conversar com as mulheres, ele fica muito tímido. Isso justamente porque ele tem um medo da rejeição. E esse medo da rejeição vem de onde? Uma necessidade de aceitação acima da média, uma necessidade de aceitação social completamente disfuncional, que foi oriunda da relação disfuncional que ele tinha com a mãe autoerótica. Essa é a questão do Alan. Agora, a gente pode considerar também o Charlie, né? Que é o personagem principal, inclusive, até da série. O Charlie, por incrível que pareça, também tem muito medo de mulheres, por causa justamente da relação disfuncional com a mãe. O Charlie tem um medo tão grande de mulheres que ele precisa utilizar com muita frequência a bebida alcoólica para conseguir uma certa coragem para desenvolver relações com as mulheres. E ele também tem uma relação que ele busca amor da mãe, mas é uma relação ambivalente, porque ele também odeia a mãe. Então ele odeia a mãe, mas ele também ama a mãe e quer o carinho dela, mas ela manda nele, e por causa disso ela manipula ele, por causa disso ele odeia ela, e ele também, através da relação transferencial, ele submete a outras mulheres a um nível de desprezo absurdo. Quando ele consegue o que ele quer, ele joga as mulheres como se fossem descartáveis. Na verdade, o que ele está buscando, né, inconscientemente, é uma relação com a própria mãe. Eu não estou falando aqui na dimensão de relação sexual, mas eu estou falando numa dimensão mais psíquica, né? Numa dimensão, digamos assim, de uma instância psíquica inconsciente.
Ele busca a atenção da mãe, só que ele também tem medo de mulher, por causa da relação que ele teve com a mãe, então ele utiliza o álcool e quando ele consegue, ele maltrata essas mulheres, porque no fundo, ele queria maltratar a própria mãe. E tem uma coisa curiosa do Charlie, né, que a gente precisa ressaltar aqui, se você assistiu a série toda, é que todas as mulheres pelas quais ele realmente se apaixonou e ele pensou em casar, você sempre vai perceber que essas mulheres sempre tinham um comportamento ou alguma coisa que lembrasse a mãe dele. Essas mulheres remetiam inconscientemente à lembrança da mãe dele e ele acaba se interessando por essas mulheres de uma forma inconsciente. Porém, por outro lado, ele mesmo sabota as próprias relações, né? Inclusive através de um mecanismo que ele não percebe, que é a questão do comodismo, né? Então, não dá pra gente falar da série toda aqui, não dá pra gente falar de vários episódios, inclusive nós estamos chegando a 15 minutos de vídeo aqui, e eu vou já partir para uma questão de uma conclusão desse vídeo, que é basicamente, tanto Alan como o Charlie, eles têm medo de mulheres justamente pela relação disfuncional, abusiva que eles tiveram com uma mãe completamente tóxica que não tinha saído do autoerotismo, né, que era uma narcisista primária, e que acabou, como Lacan falou, servindo como um crocodilo, a boca do crocodilo que engoliu eles completamente. Então eles acabaram desenvolvendo essa relação disfuncional com mulheres. Ambos têm medo, mas ambos se comportam de formas diferentes, aparentemente diferentes, mas numa instância psíquica inconsciente é basicamente a mesma coisa. Os dois têm medo, só que eles reagem de forma diferente. Inclusive, isso é uma questão de muitos pais e muitas mães, né, que ficam se perguntando assim, no caso do Alan e do Charlie, eles receberam a mesma educação, tiveram a mesma experiência, mas são subjetividades diferentes. Outro dia eu recebi uma ligação, na verdade foi um WhatsApp de uma amiga que ela estava falando assim, eu dei a mesma educação para os meus filhos, mas eles se comportam de forma diferente. É óbvio que precisam se comportar de formas diferentes, são pessoas diferentes, são subjetividades diferentes, são percepções diferentes, as pessoas podem inclusive até ser gêmeos univitelinos e passarem pelas mesmas experiências, mas vão interpretar tudo isso de forma diferente, vão sentir aquilo de forma diferente, porque são subjetividades diferentes. Então, no caso do Alan e no caso do Charlie, eles se comportam de formas diferentes. O Alan lida com a insegurança dele de uma forma quase que neurótica, tentando ser aceito por outras mulheres de uma forma tal que ele nem consegue se posicionar para mulher nenhuma, inclusive para a ex-mulher. No caso do Charlie, ele utiliza a bebida alcoólica para se aproximar das mulheres e a maldade que ele conduz essas relações, né, a superficialidade que ele conduz essas relações, mostra um pouco do ódio que ele sente da mãe, né, e a vontade de maltratar a mãe, porque ele tem justamente essa relação de ambivalência. Por um lado dele quer ser amado, quer ser aceito pela mãe, é a criança interior, mas o outro lado profundamente machucado por tudo que aconteceu com ela e talvez até pelo que ela tenha feito com o pai deles, tá? Então espero que você tenha entendido. Aqui a gente gosta de sempre trazer algumas avaliações e aulas sobre psicanálise, então se você se interessa por esse assunto, se você quer entender mais sobre a psique humana, sobre o funcionamento da mente humana, né, da subjetividade humana, então se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo.